dos suicidas. E uma vez que eles conseguem essa saída, como é o tratamento, dona Guiomar, uma vez que eles saem? Oh, que pergunta linda. Em primeiro lugar, é o sono profundo. Eles passam de dias a meses e a anos, até eliminar completamente aquele sofrimento e extirpá-lo do próprio perispírito e a sua mente limbar-se de uma libertação, porque eles conservam aquela dor. Então esse sono, e através desse sono eles vão recebendo passes magnéticos e vão insuflando na cabeça dele pensamentos novos. É muito interessante o trabalho de Mãe Santíssima no que concerne trabalhar essas mentes que vieram do Vale do Suicídio, insuflando pensamento. Quando elas acordam, elas já têm novos pensamentos ocupando o espaço mental. Dona Guiomar, a senhora falou em perispírito. Aqueles que não sabem, que estão vendo o programa e não sabem, o que é perispírito? Vamos então. Perispírito existe há muito tempo. Ele existia no Egito. Paracelso designava-o como corpo sidéreo. Nele estão impressos palavras, pensamentos e sentimentos. E no Egito ele era o Ka. E para os gregos da Grécia era o Eidolon na celebração das Sibílias. Então ele vem de todo o tempo, só que não era tido como perispírito, que essa palavra creio que nasceu com o espiritismo. Isso mesmo. Mas Paulo de Tarso, escrevendo para os Coríntios, capítulo 15, versículo 35, ele discorre direitinho sobre tudo isso. Ele diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo carnal, há também o corpo espiritual. E ele faz referência do sol, da lua e das estrelas, com relação também ao perispírito. E ele disse, até mesmo entre as estrelas, há estrela de diferente esplendor. Ele faz menção para que nós também saibamos que entre os perispíritos também há diferença. Isso. Para uma pessoa mais grosseira, o seu perispírito também é mais grosseiro. Para uma pessoa mais voltada para o bem, o seu perispírito é rarefeito. E esse perispírito, ele é extraído exatamente do fluido universal do lugar onde a pessoa se encontra. E é nesse perispírito, então, que as pessoas, quando saem do Vale dos Suicidas, elas recebem o tratamento, não é? Elas recebem, porque o perispírito é o intermediário, não é? Entre o corpo, entre o corpo e o espírito. Isso. E é muito importante o papel do perispírito no que concerne a gente identificar as pessoas que partiram. Isso. Partiu, por exemplo, o meu esposo. Como que eu iria identificá-lo se não fosse através do seu perispírito, que conserva a sua forma física? Perfeito. Não é? E aí, agora, vamos falar um pouco, dona Guiomar, a respeito das prevenções do suicídio. Então, aquela pessoa que está nos vendo, está nos ouvindo, se ela está com essas ideias, né, de suicídio, se atire, se coloque fogo, se atire no mar, enfim, quando essas ideias, como uma pessoa pode se prevenir? Como é que ela pode fazer um trabalho preventivo? Ou se a gente sabe de alguém, às vezes alguém chega e fala, eu estou com umas ideias, o que dizer para alguém? Ou se está passando pelo processo, como a pessoa deve proceder, dona Guiomar? Você sabe que o espiritismo deveria ocupar um lugar de destaque na sociedade, porque então o maior número de pessoas tomariam conhecimento de tudo aquilo que o espiritismo expõe e ensina, mas é a falta de conhecimento. Mas nós temos procurado lá no nosso centro pedir que as pessoas que receberam esse ensinamento passem-no para frente, para outras pessoas, porque geralmente a pessoa que está dominada por essa ideia, ela quase que não ouve os parentes, mas ela vai ouvir os de fora. Os de fora, amiga. Então terá que fazer, em primeiro lugar, a pessoa tem que valorizar o que ela tem de bom. Como é que eu nasci? Eu tenho a vida, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho trabalho. Ela começa a valorizar todo esse bem que ela tem, porque é uma forma de fazê-la alegre. Se ela começar a valorizar as coisas boas, ela vai ter, por exemplo, esperança. A esperança leva à fé. E a fé abre as portas exatamente do triunfo da pessoa sobre si mesma. Então ela vai deixar de acalentar esse pensamento e pensar no pensamento do mentor, que está sempre procurando insuflar na ideia do seu protegido ideias construtivas. Então, mas a pessoa, quando ela fica muito pessimista, ela se fecha. Então suas antenas para receber o bem estão fechadas.
Então, ela precisa abrir através exatamente de valorizar o que tem e orar. Mas a pessoa que está dominando, ela não quer orar. Porque ela não está sozinha. Essa força negativa está com ela. E eu já experimentei isto antes de ser espírita, e também acalentei a ideia do suicídio. Eu sabia que eu precisava orar, mas eu não tinha vontade de orar. Não tinha força para orar. Aí o que eu fazia? Eu começava a cantar uma música. E aquela música me dava a vontade de orar. Eu conseguia sair daquela onda. Eu costumo dizer que é uma onda que nos envolve, não é? Então a pessoa precisa saber, em primeiro lugar, que a morte não existe. Sabendo isso, ela não pode suicidar. Então ela tem que procurar os recursos necessários para viver. E viver da melhor forma possível. Será exatamente orando muito, procurando alegrar-se, mesmo diante dos problemas. Que força que tem a alegria, porque através da alegria nós entramos em sintonia com o astral superior, porque lá a alegria permanece. Tanto que na Bíblia nós vamos encontrar uma passagem que diz assim: saireis com alegria e o Senhor vos guiará. Então a alegria serve até de uma atração para que o Senhor nos guie. E buscar ajuda, dona Guiomar, porque nessa hora a pessoa com ela mesma, a senhora acabou de dizer, o pensamento precisa ser substituído, o sentimento de alegria também precisa ser substituído pelo da tristeza. Sim. E se isso tudo estiver muito difícil, a senhora orienta que essa pessoa busque uma ajuda? O ideal seria a pessoa que se sinta envolvida por uma pequena angústia, Sim. antes que chegue a depressão, ela procurar uma casa, uma casa espírita, uma igreja. Isso. Você vê, a igreja crente, eles cantam muito, Sim. eles oram muito, eles renovam, eles auxiliam. Então, a pessoa que não pode acreditar no espiritismo, procure uma igreja, mesmo evangélica. Vá à igreja católica, ore ali sozinha. Se não gosta de padre, fica ali, conversa com os benfeitores. Existem benfeitores em toda parte. Em toda parte, principalmente onde as criaturas comungam-se no mesmo ideal. Vai ali, confessa, fala a sua tristeza, por que está tão triste, e peça o socorro. Mas o ideal é procurar exatamente o socorro espiritual nas casas, nos departamentos especializados, quais sejam os centros espíritas, não é? E eu fiquei, assim, interessada quando a senhora falou que a senhora mesmo já passou por isso, não é? Assim. E como é que a senhora fez? No seu caso, quer dizer, porque é diferente dar uma orientação como a senhora está dando a tantas pessoas, tendo passado. Então, é diferente uma pessoa que lê e fala, daquela que sentiu na pele, os pensamentos, os sentimentos. Eu hoje me dedico muito a esse trabalho e falo sempre sobre a necessidade da jovem, porque quase sempre é quando o namorado termina que vem essa ideia. Eu achava que eu havia encontrado a pessoa certa, porque me entendia, e houve um problema muito sério com essa pessoa, e nós tivemos que nos separar, mas nos separamos nos amando, não houve briga. E eu então tinha a impressão de que eu estava sufocada, que eu não iria conseguir viver sem ela. Que o mundo acabou. Eu acalentei a ideia do suicídio. Mas meu pai, conquanto não fosse espírita professo, ele era um grande médium. Eu tinha viajado para o Guarujá, e quando eu voltei, ele olhou para mim, me viu diferente. Eu falei: olha aqui, se você está pensando em morrer, saiba que se você se envenenar, eu já ia comprar o remédio, eu caio em cima do seu túmulo. Aí eu falei: da minha vida eu posso dispor, mas a vida de meu pai não. E a partir daquele dia, aí logo depois eu fui procurar a doutrina espírita. A senhora abordou um ponto muito importante, que às vezes a pessoa que está com essas ideias, ela não para pensar nas consequências que ela deixa. Então esse é outro ponto também importante. Importante nós pensarmos o que nós vamos deixar para os nossos familiares. Dona Guiomar, as suas considerações finais com as pessoas que estão lhe vendo e ouvindo. Meu povo, em primeiro lugar, Deus existe. Eu tenho prova disso desde os 5 anos. Quando o papai em coma, eu ajoelhei e falei: meu Deus, cure meu pai. Papai abriu os olhos e se curou. Busque Deus, a tempo e fora de tempo. Com fé ou sem fé, Ele vai nos atender. Muita paz. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação.